Quando ele abre os olhos, fica chocado ao perceber que é um bebê e aquela garota ruiva e desastrada que o chama de Eshan é, na verdade, sua mãe. Mas antes mesmo de Kai ter tempo para planejar sua nova vida e descobrir como vai manipulá-la, a campainha toca de repente. Um entregador entra casualmente com um pacote. Kai percebe instantaneamente que algo está errado. Isso não é um humano. É um monstro enviado para matá-lo. E neste corpinho de bebê, Kai sabe que não tem a menor chance. Ele mal consegue desviar do primeiro ataque do monstro e decide usar a única arma que tem, uma mamadeira. Quando o monstro avança em sua direção, Kai atira a mamadeira bem nos pés dele. A criatura escorrega instantaneamente e voa direto pela janela. Kai finalmente está prestes a relaxar, esperando que o pesadelo tenha acabado. Mas, naquele exato momento, uma cauda aparece de repente em suas costas. Ela avança em direção ao cadáver do monstro, arranca uma joia dele e a devora imediatamente. E, assim do nada, Kai ganha as mesmas habilidades do monstro que acabou de matar. Vejam bem, em sua vida passada, Kai costumava ser o desperto mais forte do mundo com uma habilidade terrível, o poder de copiar as habilidades e traços dos monstros. Todos o temiam, especialmente seu chefe. Então, um dia, eles decidiram se livrar dele de vez. Kai foi enviado para uma missão em um covil de monstros onde a sobrevivência era impossível. E por causa da coleira restritiva em seu pescoço, ele não teve escolha a não ser obedecer. Desde o início, não passava de uma sentença de morte. Enquanto jazia ali morrendo, Kai pensava em apenas uma coisa, uma vida livre, uma vida onde ninguém jamais pudesse controlá-lo novamente. E agora ele recebeu uma segunda chance. Eshan agarra a cauda e a observa enquanto ela mastiga o núcleo do monstro. Ele está familiarizado com ela, pois esta é a habilidade que tinha em sua vida anterior, a cauda de Toad. É uma habilidade poderosa, mas ele não tem ideia de por que ainda a possui, mesmo após reencarnar. A grande catástrofe está prevista para acontecer daqui a 4 anos, e Kai, em sua vida passada, nasceu 3 anos depois disso. Ele não sabe o que está acontecendo, mas tem uma sorte incrível de conseguir essa habilidade do nada. Em sua vida anterior, ele conseguiu a habilidade após absorver o núcleo de um monstro que também tinha cauda de coiote. Outra coisa afortunada é que, quanto mais cedo alguém ativa seu poder, mais forte ele se tornará. Para testar, ele transforma sua mão em uma lâmina afiada e a usa para golpear seu berço, entortando instantaneamente. Em sua vida passada, ele despertou como um classe S quando tinha 7 anos. Mas como ele possui esse poder sendo um bebê, desta vez ele se tornará o lendário Rank SSS. Este é o seu passaporte para a riqueza, a fama e mulheres lindas. Nesse caso, ele não precisa ficar preso nesta casa fazendo o papel de um bebê sem noção. Enquanto ele engatinha para começar sua nova vida, o berço que ele entortou antes começa a cair, e está indo bem em cima dele. Eshan tenta sair do caminho, mas seu corpo desiste dele, e ele fica sem conseguir se mexer. O berço de metal finalmente estala e começa a cair para o lado. E a última coisa que ele vê antes de fechar os olhos é sua mãe correndo desesperadamente para o seu lado enquanto o berço cai. Ele se lembra de sua vida passada e de seu mestre impiedoso, que o submeteu a muitos testes horríveis. O homem o obrigava a fazer coisas nojentas, como comer comida de cachorro para sobreviver. Coisas assim serviam para provar que ele não passava do cão da organização. Eshan rende os dentes, furioso com o fato de ser chamado de cão da organização. Ele acorda lentamente enquanto o sol começa a brilhar em seu rosto. Parece que ele desmaiou depois de derrotar o monstro. Ele se levanta devagar e vê sua mãe sentada por perto, escrevendo em um livro. Parece que ela conseguiu salvá-lo, afinal de contas. Mas agora a questão é por que ele desmaiou em primeiro lugar. Parece que o poder de sua habilidade é demais para o seu corpo. Ele só a usou por 30 segundos, e mesmo assim, ela o esgotou totalmente, deixando-o completamente indefeso. Por enquanto, ele precisa ficar mais forte se quiser ser capaz de lidar com seus poderes novamente. Enquanto pensa nisso, ele ouve o som de sua mãe chorando. Ele dá uma olhada no livro que ela está lendo, que está coberto de notas adesivas. Na página, ela escreve sobre como quase perdeu seu tesouro. Parece que ela está falando dele. Também há um hematoma feio nas costas dela, e é provável que ela o tenha sofrido para protegê-lo. Sua mãe na vida passada o teria vendido alegremente para a organização por um lucro rápido, mas esta mulher se arriscou para protegê-lo. Ele estende uma de suas mãozinhas para confortá-la. E assim que ela sente o toque dele, ela se aproxima e o envolve em um abraço apertado. Parece que essa mulher é diferente da outra, e isso faz decidir ficar com ela por um tempo. De qualquer forma, não resta muito tempo, e o mundo mudará em menos de uma semana. O próximo monstro já deve estar a caminho, e ele precisa ser capaz de lutar por mais de 30 segundos se quiser proteger seu novo lar. Do lado de fora do apartamento, um limpador de janelas estremece de dor enquanto uma gosma azul escorre de seus olhos, boca e nariz.
A gosma azul escorre e entra nos canos de esgoto abaixo dele, a caminho de um lugar específico. Enquanto Eshan avalia seus próximos passos, sua mãe traz algo coberto por um cobertor vermelho. Ela remove o cobertor para revelar um cachorro dentro de uma gaiola para ele. Ela pegou o cachorro de um vizinho para que ele pudesse ter um companheiro. Eshan se lembra do cachorro de sua vida passada. Era um vira-lata feroz, e ele nunca imaginou que o veria novamente nesta vida. Além disso, o cachorro é grande demais para ser o companheiro de brincadeiras de um bebê. No entanto, isso pode acabar sendo algo bom para Eshan. Sua mãe pode ser meio avoada, mas parece que ela pode ser útil às vezes, afinal. Se ele treinar o cachorro direito, ele pode se tornar um aliado forte e até crescer para ser um meio de transporte. Ter um cachorro grande pode não ser tão ruim, afinal de contas. Sua mãe sorri ao ver o pequeno sorriso no rosto dele. Parece que ela tomou a decisão certa, e pelo menos isso o deixou feliz. Ela deixa os dois brincando enquanto vai fazer mais algumas tarefas domésticas. Eshan encara o cachorro enquanto se pergunta o que fará com ele. Por enquanto, ele precisará alimentá-lo primeiro. Ele dá uma salsicha da cozinha para o cachorro e ordena que ele coma. Se ele comer, então Eshan se tornará seu mestre, e o treinamento poderá começar. Apesar da tentativa do bebê de formar um contrato com o cachorro, parece que o animal é simples demais para entender o que eles estão fazendo. Quando o cachorro se abaixa para pegar a salsicha, Eshan pisa em sua cabeça, demonstrando a diferença na dinâmica de poder entre eles. No entanto, mesmo que o cachorro não entenda o que o bebê está dizendo, isso não significa que ele tolerará desrespeito. Ele golpeia Eshan com 2 patadas certeiras no rosto, mandando o bebê para longe. Então, ele se vira para saborear sua salsicha em paz, mas o bebê não vai deixar isso barato. Eshan salta para atacar o cachorro com um grito de guerra estrondoso. Ele pula sobre o cachorro, e os dois começam a lutar enquanto a mãe ri das travessuras deles. Parece que os dois já se tornaram amigos. Enquanto cozinha, ela percebe que acabou a farinha. Ao se abaixar para procurá-la, no entanto, um monstro de gosma azul sobe pela pia e se ergue sobre o cachorro e o bebê que lutam, mirando diretamente na mulher distraída que ainda tenta encontrar farinha nova para cozinhar. O monstro de gosma se eleva no ar e mira diretamente na mãe de Eshan. O cachorro entra em ação e corre em direção ao monstro antes que ele possa machucá-la. Ele chega bem a tempo de empurrá-la para dentro do armário da pia antes que a gosma possa atacá-la. Felizmente, a mãe não sabe o que está acontecendo enquanto a gosma e o cachorro lutam atrás dela. Eshan observa tudo acontecer com uma expressão de desinteresse no rosto. O monstro é fraco demais para causar problemas reais, mas ainda será trabalhoso lidar com ele. Seu corpo líquido torna inúteis os ataques de corte ou estocada, então eles terão que encontrar outra forma de acabar com ele. Sua mãe tenta sair do armário, mas está mais preocupada com a dor na cabeça, sem sequer perceber a batalha intensa que ocorre entre o cachorro e o monstro atrás dela. A gosma eventualmente começa a envolver o cachorro e começa a se transformar em algo diferente. Eshan terá que agir rápido antes que as coisas saiam do controle. Ele se lembra de suas batalhas passadas que o monstro de gosma é fraco contra o ressecamento, então ele precisa encontrar algo para secá-lo. Ele imediatamente nota sua mamadeira cheia de leite em pó e a abre antes de jogá-la no monstro. A gosma reca e encolhe de tamanho antes de sair pulando pelo quarto. Perder umidade graças ao leite a deixou em pânico, e ela está reagindo por causa disso. Eshan aproveita a oportunidade assim que ela para de se mover para prendê-la sob uma lixeira. Parece que as coisas se acalmaram, e tanto o cachorro quanto sua mãe espiam por trás do balcão da cozinha. Sua mãe então acidentalmente derrama farinha nos dois, deixando-os mais desorientados do que já estavam. Por causa da farinha derramada, sua mãe corre para se lavar antes que a farinha manche sua roupa. Enquanto isso, Eshan continua a desfrutar da emoção de ter conseguido capturar um monstro. Slimes podem ser usados como um repelente natural de monstros, o que significa que, se ele conseguir espalhar o líquido da gosma nas janelas, isso servirá como um dissuasor para qualquer ataque de monstro no futuro. De repente, a lixeira começa a se mover, e a gosma pula debaixo dela, aproveitando o silêncio como uma oportunidade para escapar. O cachorro se coloca à frente antes que ela vá longe demais, e Eshan corre para tentar prendê-la novamente, mas ela ainda consegue escapar, desta vez evitando completamente a lixeira. Antes de sair, ela mostra o dedo do meio para os dois enquanto escapa pela janela. A gosma veio para a casa deles por conta própria, causou o caos e ainda teve a audácia de tentar ir embora como se nada tivesse acontecido. Ela pode ser fraca, mas é convencida demais para o gosto deles, e isso os deixa furiosos demais para deixá-lo escapar livremente. Eshan pega um guarda-chuva próximo como arma e sobe no cachorro como se fosse seu fiel corcel. É hora de ele perseguir o monstro antes que ele vá longe demais e cause ainda mais problemas. Não há como deixá-lo escapar para causar mais problemas para eles ou para outros no futuro.
Eles chegam ao térreo do prédio e veem a gosma empoleirada no topo de uma construção. Ela pinga seu líquido na cabeça de uma garota que passava, e ela olha para cima bem a tempo de vê-la saltando e tentando engoli-la. Eshan e o cachorro correm para o resgate enquanto o bebê tenta descobrir o que fazer. Se ele usar sua própria força, com certeza não conseguirá resistir à gosma. Mas se deixarem o monstro se alimentar da garota livremente, o lugar acabará se tornando um mar de sangue. Esse tipo de cena é algo que Eshan já viu o suficiente em sua vida passada. O cachorro é rápido o suficiente para alcançar a garota a tempo e saltar sobre ela, enquanto Eshan abre o guarda-chuva e bloqueia a chuva de gosma antes que ela a atinja. A gosma não se intimida e pula do guarda-chuva, desta vez visando atacar o cachorro e o bebê diretamente. Como Eshan só pode usar seus poderes por pouco tempo, ele tem apenas uma chance de acabar com o monstro em um instante. Ele dispara um soco aprimorado com seus poderes, atravessando o monstro imediatamente e destruindo. A gosma explode e chove sobre a área, completamente derrotada, enquanto Eshan e o cachorro saem vitoriosos após a curta batalha. Felizmente, ele chegou a tempo de salvar a garota antes que ela virasse comida de monstro, mas ela também o viu usando seus poderes e parece apavorada. Sem perder um segundo, a garota sai disparada pela estrada sem olhar para trás. É compreensível que ela tenha fugido, considerando a cena que acabou de presenciar. O mais difícil de pensar é quanto tempo ele levará para limpar essa bagunça. Sua cauda sai da fralda e começa a absorver a gosma espalhada pela rua. Parece que a cauda tem o poder de absorver a habilidade de outro monstro. Em sua vida passada, a única maneira de Kai absorver uma nova habilidade era substituindo a anterior. No entanto, agora a cauda está devorando rapidamente todo o líquido de gosma espalhado e tornando o poder seu. Ele testa o poder formando uma bola de gosma na mão, e realmente parece que os dois poderes estão coexistindo. Em sua vida passada, Kai deu o seu melhor para trocar de habilidades o menos possível para não ser pego pela organização. Isso acabou sendo sua ruína no final, mas não muda o quão estranho é que a cauda de Toad tem evoluído por conta própria. Provavelmente deve ser por causa da sua idade. Quanto mais jovem a pessoa quando começa a desenvolver habilidades, mais forte é o poder e mais rápido ela consegue se adaptar. Kai tornou-se um usuário apto para habilidades aos 10 anos, mas todos os mais jovens que ele morreram. A maioria das crianças não consegue sobreviver às toxinas dos monstros e todas acabavam morrendo assim que eram expostas a elas. Mas agora Kai é ainda mais jovem do que qualquer outro candidato potencial de sua vida passada, o que significa que seu potencial de crescimento é incalculável. Enquanto ele pensava em como fazer as coisas, o cachorro o trouxe de volta para casa em segurança. Ele pula das costas de seu fiel corcel e usa seus novos poderes de gosma para revestir a área, garantindo que nenhum monstro venha mais para sua casa. Mas apenas fazer isso já drenou toda a sua energia e o deixou exausto. Não adianta pensar em obter novas habilidades ou se adaptar à atual, porque sua estamina é muito baixa para conseguir fazer qualquer coisa com os poderes. No entanto, ele não precisa se preocupar muito com o futuro em potencial, já que os monstros não devem mais vir perturbá-los graças à sua barreira de gosma. Eshan desaba no chão de exaustão, e o cachorro se aproxima dele com um olhar ameaçador nos olhos. Parece que finalmente chegou a hora de o cachorro se vingar daquela humilhação de antes. O cachorro se abaixa e pega Eshan pelo colarinho da camisa. E por um momento, o bebê pensa que está prestes a ser transformado em comida de cachorro. De volta ao apartamento, sua mãe sai do banho, totalmente limpa da farinha que caiu antes. Ela vai para a sala para ver como seu filho está e o vê aninhado com o cachorro no chão. Pode parecer que estão aninhados, mas Eshan está lutando ferozmente contra o peso do cachorro em cima dele. Horas se passam, e o bebê consegue se libertar de sua prisão peluda para começar a trabalhar na proteção do apartamento. Ele consegue revestir as janelas, aberturas de ventilação e também os canos de esgoto com a gosma especial. Agora, mesmo que um grande desastre atinja a casa, eles estarão seguros por um tempo. Enquanto fazia tudo isso, ele conseguiu entender o estado atual da cauda de Toad. Aparentemente, ela pode armazenar até 4 habilidades de uma vez, ao contrário de sua vida passada, onde ele tinha que trocar uma pela outra. No momento, ele pode usar tanto a cauda de Toad quanto seus poderes de gosma, mas apenas por cerca de meio minuto. Para se preparar para um grande desastre, ele precisará fazer outras coisas. Uma das primeiras coisas que qualquer sobrevivente precisa desesperadamente no apocalipse são suprimentos. A maior causa de morte após o desastre nem foram os monstros. É a fome causada pela logística interrompida, que eventualmente levou à busca desesperada por suprimentos. Se alguém conseguir estocar suprimentos logo cedo e evitar o conflito, essa pessoa pode até criar seguidores e ter pessoas ao seu lado durante as partes mais perigosas do desastre. Eshan precisará preparar isso o mais rápido possível. Mas, como bebê, há um limite para o que ele pode fazer.
Supermercados são lotados, e eventualmente, os lugares estarão cheios de monstros. Se apenas uma pessoa for infectada, a doença se espalhará rapidamente, sem esperança de desacelerar. Com seu corpo atual, Eshan definitivamente não conseguirá lidar com uma grande horda sozinho, mas também não há muitos lugares de onde ele possa obter suprimentos agora. Enquanto ele pensa em outras opções que possa ter para conseguir suprimentos no futuro, o telefone de sua mãe toca na mesa da sala. Ele vai verificar quem é e vê mensagem chegando do grupo de conversa do proprietário. Por sorte, o telefone dela não está bloqueado, então ele pode facilmente abri-lo e ver o que está acontecendo. As pessoas no grupo estão discutindo sobre um vírus estranho que está se espalhando e como os infectados estão se tornando monstros. Está claro que eles ainda não sabem a gravidade do apocalipse que está por vir, e Eshan fica mais do que feliz em esclarecê-los um pouco sobre isso. Ele cria uma conta secretamente e entra na conversa, informando as pessoas sobre como um grande desastre está chegando e que elas precisam pegar seus suprimentos antes que tudo vire um caos. Embora ele esteja tentando ajudá-los dando instruções cuidadosamente guiadas, está claro que ninguém acredita nele. O fato de ele ainda nem ter um perfil, já que acabou de criar a conta, também não ajuda em nada. Não há nada que ele possa fazer como bebê, e os fóruns online também não ajudam muito. Nesse ritmo, todos eles acabarão morrendo antes mesmo da organização se formar. Um pedido de amizade surge de repente no telefone. Ele aceita o pedido por curiosidade, e a pessoa do outro lado vai direto ao ponto e diz que quer fazer um acordo se ele estiver realmente procurando por suprimentos. O nome de usuário da pessoa é Hot, e soa familiar para o bebê. Aquele era o mesmo nome de uma mulher que trabalhava para a organização, que também se chamava Hot. Seu palpite está certo, e a pessoa do outro lado da tela é de fato a Hot em quem ele está pensando. Ela se encosta na cadeira em uma sala cheia de computadores e aparelhos enquanto envia mensagens para ele. Parece que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes para ela. No entanto, está claro que quem quer que ela esteja conversando é uma pessoa muito cautelosa. Antes de fazer qualquer tipo de acordo, eles querem ouvir qual é o plano dela. Conversar com eles já se tornou muito problemático, e eles mal trocaram algumas palavras. Então, ela decide ser direta e faz uma proposta na esperança de selar o acordo. Ela se oferece para dar todos os suprimentos que ele quiser, seja comida, água, armadura ou qualquer outra coisa que precisarem. A única coisa pela qual ela cobrará um preço é qualquer informação que ele precise. Isso custa 100 milhões de ienes. Mas para Hot, o transporte também é um problema, então ela se oferece para dar a informação que ele precisa se ele lhe der 20% dos suprimentos que coletar. Tanto o tom de voz quanto o preço inicial de 100 milhões de ienes parecem mais algo vindo de uma criança do ensino fundamental. Olhando logicamente, não há como essa pessoa com quem ele está falando não ser a Hot que ele lembra da organização. Ele continua o contato com ela, perguntando diretamente por que deveria confiar em qualquer coisa que ela diz. Além disso, ele também pergunta por que deveria concordar com as negociações. Para começar, Hot pergunta se ele espera se tornar um inimigo em vez de um aliado. Ela preferiria que eles se dessem bem em vez de ficarem discutindo ou desconfiando um do outro. O bebê concorda e pede para saber onde fica o local para retirar os suprimentos. Ela diz a ele que colocou a informação em uma caixa de correio no andar térreo do prédio onde ele mora. A organização ainda não se formou, o que significa que Hot ainda não é uma executiva dela. E, apesar disso, ela ainda é uma mulher perigosa que usa informações para brincar com as pessoas em benefício próprio. Uma vez que ela coloca os olhos em seu alvo, ela usará todos os truques que conhece para explorar a pessoa ao máximo que puder. Não tem como ela querer se dar bem com alguém com quem acabou de começar a falar. Ela só quer atraí-lo para uma armadilha usando a informação como isca. Desta vez, no entanto, Eshan está atento aos truques dela, e será ele quem agitará as coisas, não ela. Ele descansa primeiro e dorme por 2 horas. Quando ele acorda, sua estamina gasta anteriormente está completamente recuperada, e ele está pronto para buscar a informação que precisa. O elevador tem câmeras de segurança, e ele definitivamente não quer revelar sua identidade para ela tão facilmente. Então, em vez disso, ele volta sua atenção para as escadas. Ao chegar lá, ele percebe que há um problema com seu plano. Ele ainda é um bebê, e as escadas são difíceis demais para ele subir com seu corpo atual. Nesse caso, ele tem que contar com seu companheiro peludo. Ele se volta para o cachorro dormindo no sofá, sabendo que o Totó é sua única esperança de chegar àquela caixa de correio. Eshan vai acordar o cachorro agarrando sua cauda e puxando ar, mas o cachorro não gosta nem um pouco. Ele afasta Eshan com uma rabanada, mandando o garotinho longe com a bochecha vermelha. Eshan pensou que tinha conseguido domar a fera, mas parece que eles ainda não estão em bons termos. Eshan avista algo no balcão da cozinha que deve ser capaz de ajudar sua causa.
É uma caixa de petiscos, e ele deve conseguir usar isso para atrair o cachorro a ajudá-lo. Ele despeja alguns petiscos em suas mãos e os leva até o focinho dele. Em questão de segundos, o cachorro se levanta e concorda com o trato imediatamente. Parece que, apesar da cara de bravo, o vira-lata é, na verdade, bem fácil de agradar. Com seu transporte garantido, o próximo passo é chegar ao local onde Hot deixou a informação antes que sua mãe acorde. Ele monta no cachorro pelo prédio e finalmente chega onde ficam as caixas de correio. Dentro de uma das caixas de correio, há uma carta rosa aparecendo. Esse é obviamente o seu alvo, mas também há uma câmera vigiando a área. É óbvio que Hot quer usar a câmera para confirmar a identidade dele. Se isso acontecer, a informação dele será vendida imediatamente, e ele perderá a vantagem. Hot não brinca com pessoas que não conhece, então Eshan precisa manter seu anonimato a qualquer custo. Nesse caso, ele só precisa despistá-la. O bebê ativa seus poderes, estendendo gavinhas vermelhas finas pela sala e escaneando os arredores em busca de algo suspeito. Além da câmera de segurança do prédio, ele consegue encontrar outras 3 câmeras escondidas, provavelmente instaladas por ela. É óbvio que ela quer desesperadamente expor a identidade dele. Hot ri em sua sala de computadores, esperando ansiosamente para ver que tipo de otário cairia em sua armadilha desta vez. No entanto, sem que ninguém se aproxime da caixa de correio, ela recebe uma confirmação da pessoa com quem estava falando de que ele já coletou a informação. Ela olha desesperadamente as filmagens das câmeras, mas a única coisa que vê é um cachorro parado distraidamente ao lado da caixa de correio. Mal sabe ela que, atrás do cachorro, está o alvo de seu aborrecimento, tentando ler a carta sorrateiramente sem que ela perceba. Ele conseguiu descobrir onde era o ponto cego da câmera e usou seu companheiro peludo para se esconder e ler a carta sutilmente. Ele pega o panfleto da caixa de correio e foge sem ser visto. O panfleto direciona para uma queima de estoque em um supermercado na área, e é provavelmente para lá que ele precisa ir. Enquanto ele lê o panfleto, Hot bombardeia o celular dele, perguntando quem exatamente ele é. Ele a provoca de volta, dizendo que revelará sua identidade se ela lhe der 100 milhões de ienes. Isso irrita Hot ainda mais pelo fato de que, quem quer que seja essa pessoa, está claramente subestimando-a, e ela quer garantir que se arrependam disso. Ela ativa um sistema de vigilância aranha escondido em um ralo e ordena que escaneie o prédio inteiro. O dispositivo com aparência de aranha é equipado com uma câmera, além de ser à prova de poeira, à prova d'água e resistente a temperaturas, ímãs, alta velocidade e choques elétricos. A aranha segue em direção a Eshan e ao cachorro, mas é imediatamente esmagada por um par de chinelos felpudos descendo as escadas atrás deles. Hot grita de dor enquanto seu robô de 30 milhões de dólares é destruído em questão de segundos. A pessoa responsável por destruí-lo é a própria mãe dele, que desceu para procurá-los após não vê-los por um tempo. Hot chora pela perda de seu dispositivo aranha, mas, felizmente, parece que a função de áudio ainda funciona. Ela consegue ouvir uma voz feminina do outro lado e percebe que a função de chamada também funciona, o que significa que eles também devem ser capazes de ouvi-la. Ela pega o microfone e tenta ameaçar quem quer que esteja do outro lado, avisando que eles não venceram só porque conseguiram esmagar sua aranha. Agora que ouviu a voz deles, ela pode expor todas as suas mensagens e seu passado sombrio por toda a internet. Ela continua provocando-os, mas quem quer que esteja do outro lado não responde. Em vez disso, continuam falando com outra pessoa, comentando como estão vestindo roupas leves e podem pegar um resfriado. É então que Hot percebe que a pessoa do outro lado não pode ouvi-la, e ela esteve falando sozinha o tempo todo. Além disso, após fazer uma pequena pesquisa, mesmo com sua vasta rede de conexões, ela parece não conseguir descobrir quem é a pessoa do outro lado. Quem quer que sejam, estão completamente escondidos, e ela não tem ideia. Enquanto isso, Eshan ganha uma carona de volta para o apartamento de sua mãe. Ela lhe dá uma bronca por ter saído sozinho e diz como é perigoso. Enquanto isso, a aranha mecânica jaz esmagada no chão, e só pode ser usada com 4% de sua capacidade. Hot acaba entrando em contato com Eshan novamente e diz ao bebê que entregará a informação de graça, assim como os suprimentos. Parece que ela já desistiu, e é quase decepcionante o quão facilmente ela desistiu, apesar de todos os problemas que causou. Quando retornam ao apartamento, Eshan surpreendentemente escapa da punição por ter saído correndo. A mãe dele pensa que o cachorro abriu a porta sozinho e que o bebê saiu rastejando depois, ainda meio dormindo. Por causa disso, ele não poderá usar o cachorro por um tempo, e ele foi amarrado para evitar mais incidentes como esses. Segundo Hot, um supermercado no estilo armazém abrirá em breve, o que significa que ela vai lhes dar suprimentos de um estoque que roubou de outros. Para Hot fazer isso tão prontamente, ela está sendo bastante generosa, apesar de tudo.
Se ele vai reunir materiais, então precisa fazer isso quanto antes. Mas primeiro, ele tem que descobrir uma maneira de chegar ao supermercado para começar. Ele deixou um panfleto sobre a mesa para sua mãe ver, mas ela nem percebeu. Não tem como ele simplesmente contar a ela diretamente sobre o fim do mundo, mas ele vai precisar fazer algo. Enquanto tenta descobrir o que fazer, ele a ouve falar sobre como restam apenas 5 dias de leite. Essa é uma oportunidade perfeita, e ele pode usar isso a seu favor. Ele derruba o copo de leite na mesa e finge estar dormindo quando ela vem verificar o barulho. Quando ela vai limpar o leite, finalmente nota o panfleto do supermercado na mesa. Ela o pega e começa a considerar dar uma olhada, e tudo sai exatamente conforme o plano de Eshan. Finalmente chega o dia da ida ao armazém, e ela veste o bebê com roupas rosas, para o desgosto dele. Enquanto ambos estão fora, o cachorro foi deixado em casa com bastante comida para comer. Eles chegam ao supermercado, mas antes que ela possa entrar, um guarda de segurança corre para perguntar o que ela está fazendo na área. Ele diz a ela que há uma doença infecciosa circulando e que as pessoas devem evitar andar por aí. A mãe tenta dizer a ele que só quer comprar leite em pó para seu bebê, mas o guarda não aceita nenhuma de suas desculpas. Ele é um funcionário do governo, e Eshan sabe que o governo logo desaparecerá, então não precisam se preocupar com coisas assim por muito tempo. O guarda só está fazendo isso porque recebeu ordens, e diz a ela que deveria ir para casa. Enquanto fala com ela, ele não percebe o monstro se aproximando por trás até que ele coloca a mão na cabeça do homem. Em um instante, o monstro aperta sua mão, e a cabeça do homem estoura como um balão sangrento. Então ele volta seus olhos para a mãe e a criança indefesas. Este monstro é muito maior do que qualquer coisa que ele enfrentou até agora, e é um tipo proliferativo forte, então não tem pontos fracos específicos. Ele não quer revelar sua força, mas se não usar seu poder, tanto ele quanto sua mãe morrerão aqui. Não há tempo a perder, e ele está prestes a entrar em ação, mas sua mãe o tira do carrinho e tenta fugir. Eshan sabe que fugir é inútil, já que essa coisa é de uma espécie totalmente diferente. É muito mais rápido que um humano, e sua mãe não tem esperança de escapar a pé. À medida que o monstro se aproxima deles, Eshan nota uma caixa de extintores de incêndio na parede e usa seus poderes para quebrar a caixa. Ela explode e cobre toda a área com gás. A nuvem repentina é suficiente para Eshan se livrar dos braços de sua mãe e atacar o monstro, mandando-o voar e bater contra uma parede. Ele tem cerca de 30 segundos até a poeira baixar para cuidar desse monstro. Nesses 30 segundos, ele precisará encerrar a luta com esse monstro antes que sua mãe perceba o que está acontecendo. Sua mãe desmaiou por causa do ataque súbito do monstro, então ele precisa garantir que cuidará de tudo antes que ela acorde. Para sua sorte, ela está inconsciente devido ao impacto anterior, mas não há tempo. O tipo proliferativo tem seu núcleo na cabeça. Se ele conseguir atingir a cabeça, com certeza morrerá em um único golpe. No entanto, o monstro ainda está ileso mesmo após o golpe que ele desferiu antes. Eshan precisa garantir que acabará com a fera de uma vez antes que ela se levante e machuque ele ou sua mãe. Não há atalhos que ele possa usar como das outras vezes. Desta vez, ele terá que enfrentá-lo de frente com sua própria força. Felizmente, ele pelo menos consegue ficar de pé desta vez e não precisa ficar rastejando. O monstro toma a iniciativa e salta em direção à criança, mas Eshan consegue se esquivar antes que ele o derrube. Ele então usa sua habilidade para fatiar o monstro com fios finos de sua técnica sapo. Ele não conseguiu eliminar o monstro, mas pelo menos conseguiu fazê-lo sangrar após aquele ataque pesado. As coisas não parecem boas agora, mas Eshan tem certeza de que ele será o vencedor. Ele corre para atacar o monstro novamente, desta vez certo de que consegue ao menos resistir a ele. Graças ao seu corpo pequeno, ele consegue desviar facilmente da maioria dos ataques e usa o fio de sua habilidade sapo para balançar em volta do corpo dele e imobilizá-lo. Então, assim que pousa, ele puxa o fio, cortando-o instantaneamente mais uma vez. Parece que ele tem a vantagem, mas ainda precisa atingir o monstro na cabeça para derrotá-lo. Para sua sorte, com um corpo tão grande, fica difícil mirar em um bebê que se move rápido. Ele também não consegue usar toda a sua força por causa da velocidade com que é forçado a se mover. Para o monstro, seria o mesmo que tentar perseguir um rato. Eventualmente, Eshan consegue superar e enganar o monstro perfeitamente, desgastando-o severamente até que ele mal consiga se mover. Tudo isso graças à experiência que ele acumulou em batalhas em sua vida passada até agora. Graças aos ataques consistentes do bebê, o poder do monstro foi drasticamente reduzido, e mais um golpe deve ser suficiente para derrubá-lo. Mas ele não pode ficar muito convencido. E embora o monstro tenha sido severamente enfraquecido pelos ataques constantes, ele usa toda a sua força para arrancar um dos espinhos de suas costas e lançá-lo contra o bebê com uma força incrível. Eshan é rápido o suficiente para desviar do ataque,
mas ele ainda consegue fazer um corte profundo em sua testa. Ele pula para longe, colocando uma distância significativa entre ele e o monstro antes que ele possa lançar outro daqueles ataques. Se continuar atacando assim, o bebê não terá chance de chegar perto para acabar com ele. Por enquanto, ele tem que tentar bolar outra estratégia, como um ataque surpresa, ou encontrar uma maneira de desviar sua atenção. Também não resta mais tempo, e logo ele sentirá os efeitos colaterais de usar a força total de seus poderes. Por agora, ele talvez precise fugir e levar sua mãe embora antes que ela se machuque. Enquanto ainda tenta decidir o que fazer, ele percebe sua mãe olhando em volta, desamparada, lá no térreo. Parece que o tempo dele acabou antes do previsto, e agora ela acordou e está procurando por ele desesperadamente. Enquanto procura, ela fica cara a cara com o monstro e olha para ele em choque. Em vez de correr, porém, ela enfia a mão no bolso para pegar algo, e Eshan grita desesperadamente para ela fugir, pois ela com certeza não conseguirá enfrentar o monstro sozinha. Mas, como mãe do protagonista, ela certamente tem seus próprios truques. Do bolso, ela puxa uma arma de choque e dispara contra o monstro, atingindo-o com eletricidade intensa e fazendo-o paralisar. Pode ser pouco ortodoxo, mas é exatamente a diversão que o bebê estava procurando. Eshan salta do prédio em direção às ruas abaixo no momento em que o monstro se recupera e ataca sua mãe, lançando-a para trás. Enquanto ela cai no chão, convenientemente olhando para o lado oposto ao do monstro, Eshan desce dos céus com um ataque massivo, decidido a jogar o lixo fora de uma vez por todas. O monstro olha para cima bem a tempo de ver um bebê com um acúmulo massivo de energia na perna vindo em sua direção em alta velocidade. O ataque atinge em cheio a cabeça do monstro, despedaçando-a imediatamente e matando-o na hora. Sua mãe ainda está no chão, inconsciente, enquanto o bebê caminha até ela para verificar seu estado. Por mais que ele ainda não goste muito dela, teria sido muito mais perigoso se ela não estivesse lá tentando protegê-lo. Ela não só veio tentar salvá-lo apesar do perigo, como também arriscou a própria vida por ele. Ainda há muito treinamento pelo qual ela precisa passar antes de ser útil para ele, mas parece que ele pode, pelo menos, confiar nela. Enquanto pensa nisso, os efeitos colaterais de seu poder o atingem em cheio, e ele desaba ao lado dela, perdendo a consciência também. Quando ele acorda muito tempo depois, está com um curativo na cabeça, e um homem estranho de olhos vermelhos está trocando sua fralda. Eshan não reconhece o estranho, e sua forma imediata de autodefesa é urinar no homem para tentar espantá-lo. Sua mãe corre rapidamente para se desculpar, esperando que o homem estranho não se ofenda. Ele limpa a urina do rosto, aceitando o fato de que provavelmente apenas assustou a criança, e por isso aquilo aconteceu. Ele então pergunta a ela se ela está se dando bem com o cachorro, e parece que sua mãe conhece o homem. O homem é provavelmente o antigo dono do cachorro, e ele agradece a ela por cuidar do vira-lata. Eshan está mais preocupado com o fato de que sua mãe definitivamente viu o monstro que os atacou antes, mas ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Então ele percebe que seu cabelo está molhado. Isso provavelmente significa que ela estava chorando escondida de novo enquanto ele dormia. O homem diz a ela que eles estão saindo para estocar mantimentos e a convida para ir junto com eles. Isso chama a atenção de Eshan, pois ele percebe que estocar mantimentos e comprar tudo com a ajuda de outras pessoas definitivamente não é uma má decisão. Antes de segui-los, porém, ele ainda tem que recuperar o núcleo de cristal do monstro que derrotou. Ele pula do carrinho e corre em direção aos restos do monstro. Assim que ele usa sua cauda de sapo para absorvê-lo, ele ganha imediatamente o poder do monstro. Desta vez, parece ser uma habilidade de endurecimento, e ela já se fundiu à sua corrente sanguínea. Não é uma habilidade ruim, e agora ele pode usar sua cauda como uma espécie de escudo. Mas antes de rastejar de volta para o carrinho, ele percebe o homem estranho de antes fazendo uma ligação no celular. Ele está falando com alguém, e eles parecem estar conversando sobre o fato de que ele e sua mãe são um fardo para eles. Ele também revela que a razão de estar trazendo os dois é porque, em uma emergência, eles podem ser usados como iscas e ser pelo menos um pouco úteis. O cara é definitivamente louco, e está claro que ele tem mais intenções. Ele diz à pessoa do outro lado da linha para pegar outro veículo e buscar mais suprimentos. Enquanto Eshan ouve a conversa, ele acidentalmente esbarra no caminhão atrás do qual está escondido, e o homem se vira rapidamente, pronto para atacar qualquer um que o esteja espionando. O homem se aproxima dele, mas claramente espera ver alguém ameaçador e, em vez disso, vê um bebezinho, o que o faz baixar a guarda. O homem dá um tapinha na cabeça de Eshan e pergunta como ele chegou até ali. Então ele volta ao telefone e diz à pessoa do outro lado que o bebê ouviu a conversa, mas que ele não se importa, já que é apenas um bebê. Além disso, como Eshan é apenas um bebê, matá-lo não será um problema. O bebê inclina a cabeça ansiosamente após perceber que o cara é completamente insano.
Todos entram no carro, sua mãe o prende na cadeirinha de segurança no banco de trás. Então eles se preparam para partir com o homem e outras 3 pessoas no carro. Esha não confia no louco para ser o motorista, mas não há nada que ele possa fazer. Se ele pudesse ao menos usar seu poder, seria capaz de esmagar o louco em um instante e provar quem é o mais forte. Os outros no carro se conhecem, e sua mãe tenta puxar conversa oferecendo alguns lanches para os demais. É incrivelmente estranho que essas pessoas pareçam tão calmas, apesar de tudo o que está acontecendo. Eshan começa a se perguntar se eles sequer viram imagens dos monstros e por que alguém sairia de casa neste momento. O homem liga o carro e acena para a pessoa no complexo onde estão hospedados enquanto partem. Eshan percebe que a falta de consciência deles é provavelmente um tipo de autodefesa. Afinal, mesmo que as pessoas vejam monstros ou cadáveres, nem sempre significa que o mundo está acabando. Tudo o que podem fazer é agir normalmente e tentar esconder o medo. Enquanto continuam dirigindo pela cidade, a senhorita Ling pega uma caixa de sanduíches para compartilhar com todos no carro. As pessoas no carro são todas moradoras do prédio de apartamentos onde Eshan e sua mãe estão ficando. Tem a mãe dele, Ling Yinju, moradora do apartamento 502. Depois tem o Denku, morador do 103. E, finalmente, tem a Ryu Kaisen, moradora do 104. Sua mãe continua oferecendo lanches aos outros no carro enquanto dirigem para o supermercado. Ryu Kaisen pergunta à sua mãe como ela está conseguindo criar um filho sozinha, apesar de quão difícil é. Afinal, ela é jovem e bonita, e não parece estar trabalhando também. Também é perigoso sair com uma criança. Sua mãe originalmente considerou deixá-lo em casa, mas percebeu que, sempre que o Eshan fica sozinho, ele começa a agir feito louco. Ela teve que trazê-lo consigo depois de pensar muito a respeito. Eshan tenta inconscientemente dizer à sua mãe para parar de falar, enquanto ela suspira ao pensar em todo o caos que aconteceu por causa de seu filho nos últimos dias. Um dos homens na frente é o time Noro, do apartamento 504. O motorista comenta que a Ling é útil em uma luta, especialmente porque ela conseguiu derrubar um monstro enorme com sua arma de choque. Eles também trouxeram o cachorro no caminhão que os segue, então eles têm um poder de ataque extra se algo acontecer. A mãe do Esha não se lembra do que aconteceu e não percebe que foi o filho dela quem fez todo o trabalho. Enquanto continuam dirigindo pela cidade, o motorista percebe que algo está errado. Deveria haver mais monstros por perto, mas o lugar está surpreendentemente vazio. De repente, ele percebe alguém correndo na estrada, claramente procurando ajuda. Enquanto ela corre pela estrada, procurando um lugar para se esconder, a parede de um prédio próximo explode e uma mão se estende para ela. Então ela é subitamente atropelada por vários monstros de uma só vez. O motorista diz para eles se segurarem firme enquanto tenta manobrar o carro para evitar uma colisão com os monstros e a garota. O carro e o caminhão derrapam para evitar a pequena multidão de monstros e conseguem passar em segurança. O cachorro late alto no banco de trás enquanto os monstros se amontoam sobre a garota e a puxam para o chão. Ela grita por socorro enquanto os monstros se amontoam em cima dela e a atacam. O dia de hoje tem sido realmente agitado desde o momento em que Eshan e sua mãe saíram de casa. Eles estão cercados por monstros. Eshan tira um momento para analisar a situação em que se encontram. Os monstros com cabeça de inseto que cercam o carro têm marcas de picada em seus pescoços. O controlador de todos os monstros deve ser algum tipo de ciborgue. Os controladores de parasitas são monstros do tipo parasitário e têm a habilidade de transformar humanos em ciborgues. O poder deles não é muito individualmente, mas em grandes números, a história é outra. E enquanto o controlador estiver por aí, os monstros ciborgues continuarão se multiplicando. A melhor coisa que podem fazer é encontrar uma maneira de escapar imediatamente. O resto dos monstros insetos que não estão em cima da pobre garota de antes começam a vir em direção ao carro para atacar quem está dentro. Eles estão perto demais para o gosto do motorista e, em questão de segundos, um dos monstros consegue quebrar o para-brisa. Eshan olha ao redor e sabe que é perfeitamente possível todos sobreviverem a essa situação, mas ele precisa espantá-los rapidamente antes que se tornem numerosos demais. Infelizmente, porém, ele só pode usar seus poderes por 30 segundos. E se ele gastar tudo aqui, então tudo estará acabado. Ele olha ao redor do carro e se pergunta se algum dos passageiros é capaz de lutar. Ryu olha desesperadamente para fora do carro para a garota que está sendo espancada e devorada pelos monstros. Ela implora para que os outros no carro parem de perder tempo e a salvem. Isso irrita Esha imediatamente ao perceber que ela será um fardo para eles daqui para frente. Em vez de tentar encontrar uma maneira de ajudar a todos, ela está chorando para que todos a salvem. Seria melhor deixá-la para trás, porque não é como se ela fosse útil em uma luta. Tim diz a eles que não devem ir salvar a garota. Ela já tem a mesma ferida no pescoço que todos os outros monstros, o que significa que provavelmente já é um caso perdido.
Minoru claramente tem olhos aguçados, mas provavelmente é velho demais para ter qualquer utilidade em uma batalha. Mas ele pode, ao menos, ser forte o suficiente para carregar suprimentos. O motorista pergunta se eles devem avançar para o meio da confusão. Mas se eles vão avançar, deveriam lidar com os monstros primeiro antes que todos sejam aniquilados. Esha não gosta dessa ideia porque parece que ele está tentando fazer com que todos sejam mortos. Não dá para confiar nesse cara quando realmente importa. A pessoa que dirige o caminhão atrás deles provavelmente é igual. Denko pega um objeto duro de algum lugar do carro e anuncia que irá ajudar de qualquer forma que puder. Ele parece um fracote, mas também pode ser o tipo de personagem que surpreendentemente fica furioso do nada. Ele está tentando dizer que não está com medo, mas está claro que ele não é nada confiável. Parece que realmente não há ninguém no carro que possa derrotar os monstros que o cercam. Sua mãe mexe na bolsa para pegar a arma que estava usando antes. Assim que Dan ouve que ela vai sair com sua arma, ele decide que não precisa mais ir. Enquanto todos estão conversando, um objeto afiado de repente perfura o carro, atravessando direto o peito de Den. Então ele é subitamente arremessado para fora do carro como uma boneca de pano. Então, garras afiadas se cravam na lateral do carro, e um monstro inseto diferente enfia sua cabeça aterrorizante para dentro e imediatamente crava uma garra em Ryu, matando-a na hora. Parece que este é o corpo principal de todos os ciborgues. Deve ter estado escondido em algum lugar, esperando o momento certo para atacar. Como não há ninguém confiável no carro, parece que o bebê terá que assumir o controle e lidar com essa situação. Antes que ele consiga se levantar, porém, um ferrão afiado vai direto na direção de sua mãe. Ele não é rápido o suficiente para pará-lo antes que chegue perto dela, mas em vez de o ferrão perfurá-la, ele inesperadamente perfura o estofamento do carro. Eles olham para a frente do carro e veem Minoru inesperadamente segurando o monstro. Minoru percebe que este deve ser o mestre de todos os monstros. O monstro se vira e tenta esfaqueá-lo no rosto, mas ele agarra o ferrão e o quebra. Está claro que este homem é algo completamente diferente, já que conseguiu derrubar o mestre de todos os monstros com as próprias mãos. O monstro grita enquanto ele crava o próprio ferrão no pescoço dele. Então, conforme os gritos do monstro finalmente desaparecem, ele morre, e Minoru solta o corpo morto, deixando-o cair no chão da rua. Enquanto limpa o sangue do rosto, ele reclama de como está ficando velho. Mientras tanto, Esha observa com adoração ao perceber que o velho é uma potência total, mas então percebe que a luta ainda não acabou. O monstro no chão tem uma segunda fase, e eles não podem baixar a guarda ainda. Esha não sabe quem é esse velho, mas apenas mirar no coração não é suficiente para matar o monstro. Exatamente como ele esperava, o monstro começa a se levantar de novo, e está claro que está prestes a atacar novamente. Ele não tem voz para falar, então só tem uma maneira de alertar o velho antes que as coisas piorem. Ele grita o mais alto que pode, fazendo o velho olhar para trás e esquivar por pouco de um ataque surpresa do monstro inseto. Monstro! O velho já viu isso antes, quando ainda estava na divisão de combate especial. Ele percebe imediatamente que o monstro não morrerá se o coração for perfurado. Isso explica por que o homem parece ser tão forte. Ele trabalhou na divisão de combate especial e é por isso que tem treinamento para lidar com monstros como esses. O homem pula do carro para atacar o monstro e derrubá-lo. Parece que não morrerá facilmente com métodos simples, então Minoru decide que, desta vez, usará toda a sua energia para esmagar o monstro de uma vez por todas. Ele agarra o monstro pela cabeça e bate o joelho no rosto dele, fazendo o crânio rachar imediatamente. Só pela pequena luta que está travando, é óbvio que ele tem um conhecimento de batalha refinado, e a decisão de mirar na cabeça veio muito rápido. Ele deveria ter percebido antes que o velho era do exército e que possuía habilidades especiais além dos outros no carro. Em sua vida passada, quando ele era o cão da organização, embora o exército já tivesse sido aniquilado quando ele começou, ele ouviu rumores de que, após o colapso do governo, os militares se tornaram a maior força de resistência aos monstros. Eles eram os inimigos da organização naquela época, mas entre eles havia a divisão de combate especial que trabalhava como unidade central. Parece que eles passaram por um treinamento especial e eram uma pedra no sapato da organização. Graças aos esforços do homem, eles podem finalmente ir ao supermercado e buscar os suprimentos de que precisam. Sua mãe inicialmente sugere que eles voltem para casa também, mas Minoru descarta a ideia e imediatamente diz a ela que, se voltarem, algo mais pode acontecer, então precisam continuar avançando. Parece que finalmente tem uma pessoa confiável na equipe, mas agora Eshan precisa descobrir como trazer esse cara para o lado deles. Talvez ele possa enviar um comando militar falso, ou chantagear Hot para fazê-la enviar informações privilegiadas, ou apenas se agarrar ao homem e forçá-lo a protegê-los. Só o pensamento de usar o homem para seu próprio ganho pessoal faz o bebê sorrir maldosamente.
Enquanto ele pensa no que fazer, o homem dá um tapinha em sua cabeça. Então ele diz à senhorita Lin para ficar perto dele com o Eshan, para que ele possa protegê-los um pouco. Ela concorda imediatamente e promete não ser um fardo para ele e segui-lo diligentemente. Ele diz a ela para não esperar muito dele, e que apenas quer ajudá-los. Ela agradece ao homem pela ajuda anterior ao derrubar aquele monstro mestre, mas ele diz para ela não se preocupar com isso. Afinal, se Eshan não tivesse chorado antes, ele com certeza teria morrido no ataque do monstro. Então ele diz ao bebezinho que quanto mais tola uma pessoa é, mais ela deseja lucro. Isso quase soa como se ele pudesse ler a mente da criança e soubesse dos pensamentos egoístas que ela teve antes. Eshan cruza os braços e decide aceitar pacificamente a ajuda do homem, mas sabe que a personalidade de Timinoro acabará sendo sua ruína. Eles finalmente chegaram ao supermercado que tanto queriam desde o início, mas o portão está fechado. Parece que é o dia de folga deles. O anúncio dizia que o supermercado estaria aberto, mas o lugar está claramente fechado para negócios. Eshan sabe que a Hot é uma mestre hacker e provavelmente fechou o supermercado remotamente. De repente, a porta se abre e o motorista explica a eles que teve um amigo que abriu a porta remotamente de outro lugar. Ao dizer isso, ele sorri e mostra o celular, lembrando-os de que devem se lembrar de agradecer ao amigo dele mais tarde. Isso deixa Eshan desconfiado, e ele discretamente puxa o celular de sua mãe da bolsa para checá-lo. Ele abre as mensagens e vê que Hot enviou uma mensagem recentemente informando que viu o carro deles na câmera de segurança e abriu o portão para eles. Isso confirma que o motorista definitivamente conhece a Hot. Isso torna as coisas muito mais complicadas para ele, pois Hot e o motorista são pessoas extremamente suspeitas aos seus olhos. Eles finalmente entram no supermercado, e Eshan está exausto agora que finalmente chegaram ao destino. O supermercado é imenso e há muitos suprimentos no armazém. Também não há câmeras na área, então parece que o bebê não precisa se preocupar em ser flagrado ao usar seus poderes. Então ele percebe que o velho trouxe um suporte de armas com ele. Isso era de se esperar de um ex-soldado da divisão de combate especial. Mas agora que estão no supermercado, o homem que os guiou o tempo todo desapareceu de repente. Também não parece haver funcionários no supermercado, então não há como eles comprarem ou passarem no caixa. Enquanto tentam descobrir o que devem fazer no armazém, ouvem palmas vindas de outro lugar do prédio. Eles olham para frente e veem um homem diante sorrindo atrevidamente e batendo nas caixas ao seu redor. Então ele declara que tudo na loja já foi comprado por sua organização. O momento que Kai mais temia finalmente se tornou realidade. A pessoa em pé na frente dele não é nada menos que um membro da organização. Até o cachorro de Kai não gosta dele, começando a latir furiosamente. O motorista finalmente mostra sua verdadeira face, confessando que apenas usou todos eles para ganhar acesso ao supermercado. Agora que terminou com eles, é hora de descartá-los como lixo inútil. Durante seu monólogo arrogante, Kai avista imediatamente uma tatuagem no braço do homem, um sinal claro de que ele realmente pertence à organização. Com trevas nos olhos, o homem declara que o supermercado agora pertence à Sociedade Lotus Oriental, sua voz carregada de ameaça. Sua ameaça é dirigida especialmente ao velho militar. Enquanto puxa uma arma do bolso, ele os avisa para não se mexerem. O nome da sociedade instantaneamente chama a atenção de Kai. Ele percebe que este ramo da organização é tudo, menos comum. Eles são um grupo de precursores responsáveis por executar o projeto de caça. Este grupo já vem espalhando seus crimes antes mesmo da calamidade começar. Esse deve ser o motivo para estarem reunindo suprimentos, pois sentem o desastre que se aproxima. Agora Kai entende por que teve um pressentimento ruim sobre esse homem, algo que sentiu pelo seu tom presunçoso. Mas não importa quem seja essa pessoa, o bebê Kai está pronto para derrubá-lo. Enquanto isso, Ling e o velho percebem rapidamente a gravidade da situação e notam os capangas cercando-os. Mas o velho está preparado, ele imediatamente pega uma pá e a lança contra o gerador. Ela atinge com força, cravando-se no maquinário que pode explodir a qualquer momento, e o som de uma explosão iminente começa a ecoar pela área. O motorista, no entanto, permanece parado calmamente, algo que o velho não deixa passar. No momento seguinte, o homem sorri e puxa um controle remoto para controlar o carrinho. O velho percebe que a situação está fugindo de seu controle. Ele salta para derrubar o motorista, mas no último segundo, é arremessado para trás por uma pilha de caixas de papelão. No instante seguinte, o velho se vê encarando o cano de uma arma. Com uma risada, um membro da organização comenta que não deixará um veterano militar escapar tão facilmente. Ele então o avisa para não se mexer. Mas, inesperadamente, Ling intervém, com uma arma na mão, e avisa ao homem para se afastar do velho, ou ela atirará. Ela exige saber quais são seus motivos. O homem, claramente entretido, percebe o quão espetacularmente sem noção ela é por não ter compreendido a situação até agora.
Ele até pergunta se ela ainda o acharia inocente depois que ele atirasse nela. Ling, ainda vivendo em sua própria bolha alegre, oferece compartilhar os suprimentos como se estivesse organizando um piquenique. Ele chega a rir da ingenuidade dela, o que é quase impressionante. Ela está agindo como se fosse quem manda aqui. Ele então a lembra da época em que deixou o cachorro com ela, não por bondade, claro, mas porque quando foi cobrar o dinheiro, o dono já estava morto. Então, naturalmente, ele pensou que também poderia se livrar do cachorro. Foi quando ela apareceu, e ele achou que seria divertido ver como ela lidaria com um cachorro adulto e um bebê. Chocantemente, as coisas deram certo naquela época. Mas agora, com sua arma engatilhada, ele rejeita a ideia de compartilhar os suprimentos, simplesmente não há o suficiente para todos. No momento seguinte, todos os seus capangas apontam suas armas para eles. O chefe declara que fracotes como Ling devem morrer. Esse momento desperta uma lembrança em Kai de quando estava sob o controle da organização, sem escolha a não ser comer ratos apenas para saciar sua fome. Naquela época, ele era desprezado exatamente assim. Ele desperta de seu devaneio quando seu cachorro se prepara para atacar os bandidos. Kai imediatamente atira o slime no gerador, o que causa um blackout. No instante seguinte, a escuridão engole tudo, e o chefe grita para todos pararem de atirar até encontrarem luz. Ao mesmo tempo, o chefe levanta sua arma. Aproveitando a oportunidade, Kai ativa seu poder e está prestes a socá-lo quando o velho subitamente intervém, chutando o chefe em seu lugar. Tanto Kai quanto o velho olham um para o outro em espanto. Kai entende que é seu azar ter sido visto pelo velho, que faz parte do exército. Eventualmente, eles podem considerá-lo um monstro, e há uma chance real de que ele seja transformado em um objeto de pesquisa por causa de seus poderes. Como esperado, o velho está pensando a mesma coisa, perguntando-se se Kai é um monstro. Assim que ele se prepara para atacar, o bebê Kai imediatamente salta e se acomoda em uma prateleira superior, bem no ponto cego do velho. O velho liga sua lanterna. Kai também tinha planejado ligar a luz, mas está receoso com o velho. Ele desdenha, percebendo que agora não tem outra escolha a não ser derrubar o velho primeiro. No entanto, seu plano é interrompido por um ruído repentino que alerta a todos. As pessoas olham para cima e avistam um slime que distrai todo o grupo. Com um sorriso presunçoso, Kai assume seu lugar habitual no carrinho e se prepara para aproveitar o show. Para seu espanto, o slime se transforma em um sósia do velho. Ele o ataca, e logo todos se veem lutando contra seus próprios clones. O velho também se prepara para a batalha contra seu sósia, praguejando baixinho contra este novo desastre. Ling fica aterrorizada ao ver seu clone perfeito parado bem à sua frente e implora para que ele não chegue mais perto. Sua voz atrai a atenção do velho. Ele olha para trás e vê Kai chorando por perto enquanto seu clone tenta subir no carrinho. O velho assume que ele deve ter visto este clone antes. Isso significa que o plano do nosso pequeno rapaz está funcionando perfeitamente, pois agora ele está derramando lágrimas de crocodilo, apenas esperando que o velho surja como um cavaleiro em uma armadura brilhante. Como esperado, o velho ataca imediatamente o clone quando este tenta alcançar Kai. No entanto, ele fica frustrado quando o clone se recompõe sem esforço, graças à sua natureza de slime. Percebendo que a força bruta sozinha não funcionará, ele lança sua pá de lado, decidindo que é hora de adotar uma nova estratégia mais adequada para lidar com monstros assim. Ele abre sua caixa de arsenal e puxa sua arma. Enquanto isso, Ling consegue derrotar seu clone usando uma arma elétrica, sendo a eletricidade uma fraqueza conhecida das criaturas de slime. Kai também derrota seu clone através de uma barragem implacável de ataques, outra fraqueza conhecida. No fim, o velho destrói seu clone usando puro poder de fogo. Mas a batalha ainda não acabou. Outro clone de slime se lança contra Ling, apenas para o velho baleá-lo no último momento. No entanto, a criatura ainda está viva, tentando se reformar, mas o velho continua a disparar, determinado a acabar com ela. Ele pode não tê-lo matado completamente, mas definitivamente causou danos sérios. Mas, ao mesmo tempo, o chefe também se levanta, pronto para atacar. Enquanto o velho permanece ocupado lutando contra o slime, Kai pragueja baixinho, frustrado com a situação. Ele não pode usar seus poderes abertamente. Fazer isso poderia expor seu segredo. Ele é pego de surpresa quando o chefe subitamente o agarra e o faz refém, avisando a Ling e ao velho para largarem suas armas. O que o chefe não percebe, no entanto, é que ele acabou de tornar as coisas mais convenientes para o nosso garoto esperto. Kai ativa silenciosamente seu poder de slime e assume o controle de um dos capangas do chefe. Esse capanga então destrava uma granada e, no momento seguinte, uma explosão massiva abala a área. Embora o chefe sobreviva à explosão, ele ainda mantém Kai sob seu domínio. Kai, no entanto, aproveita o caos ao avistar um núcleo de cristal de primeiro grau e o pega rapidamente com sua cauda antes que alguém perceba.
O chefe, muito abalado e quase morto na explosão, corre para outra sala e bate a porta atrás de si em uma tentativa desesperada de se proteger. Dentro da sala, vários outros capangas estão esperando. O chefe declara que é hora de se mexer e ordena que preparem o carro, pois eles estão saindo daqui. Os capangas começam a obedecer imediatamente. Naquele exato momento, nosso garoto nota outra tatuagem. Esta gravada na lateral do pescoço do homem, revelando seu nome. Agora tudo fica claro como cristal para Kai. Esta pessoa não é ninguém menos que o verdadeiro chefe da organização, Lai. Ele é quem transformou a vida de Kai em um inferno em sua vida anterior. Naquela época, no entanto, Lai sempre usava uma máscara, por isso Kai nunca chegou a ver seu rosto. Quem diria que ele teria a chance de presenciar isso agora? E ainda por cima como um bebê. O olhar de bebê de Kai é tão intenso que Lai realmente o sente e até o repreende com irritação. No momento seguinte, uma névoa vermelha começa a encher o ar ao redor deles. Isso é chamado de poeira carmesim, que é um fenômeno perigoso neste mundo infestado de catalisadores, perigoso para qualquer ser humano. Aqueles que entram em contato com ela ou morrem ou sofrem mutação em monstros. Isso explica por que, instantes depois, vários dos lacaios de Lee começam a se transformar em feras grotescas e avançam em sua direção. Mas Lai, em seu habitual estilo cruel, decide usar Kai como isca para monstros. Sem pensar duas vezes, ele joga o bebê na sala com as criaturas e foge do local, deixando-o para trás. Kai, como de costume, entende bem o plano, mas está pronto para liberar seu verdadeiro poder, mesmo com uma testemunha presente. Ele tira o núcleo do bolso e o ativa. No momento seguinte, ele se transforma em um lutador adulto pronto para a batalha. O monstro avassalador avança contra ele, mas seus tentáculos interceptam o ataque sem hesitação. Agora fundido com um núcleo de cristal, suas habilidades atingem um novo patamar, tão aprimoradas que os monstros ao seu redor mal são registrados como seres físicos. Outra criatura tenta um ataque de laser pelos olhos. Sem hesitar, Kai avança direto pelo feixe e perfura o corpo da criatura. Ele está quase achando graça da facilidade com que consegue controlar seu corpo. Seus tentáculos agora se movem com uma graça mortal, fatiando os monstros como vegetais em uma tábua de cortar. Enquanto isso, Lai assiste a cena com um horror crescente. Confuso e abalado, ele não consegue entender a identidade de Kai, tendo perdido a transformação de bebê para guerreiro. Um olhar para seu rosto pálido diz tudo a Kai. Ele sabe que Lai ainda não o reconhece. Isso torna tudo ainda mais satisfatório. Kai avança, seus olhos sombrios e determinados. Não há hesitação agora. O momento da vingança finalmente chegou. Mesmo aterrorizado, Lai imediatamente se prepara para se defender. Ele saca sua arma e atira em Kai. Felizmente, Kai é mais rápido que a própria bala. Embora o corpo em que se transformou não seja o original, comparado à sua forma de bebê, a velocidade e agilidade que ele oferece estão em outro nível completamente diferente. Enquanto Kai encurta a distância a apenas 1 centímetro, Lai presume que ele deve ser um monstro, mas nosso garoto não lhe dá a chance de falar. Em um movimento rápido, ele arremessa Lai pela sala e o joga contra um canto. Agora cuspindo sangue, Lai resmunga algo sobre uma história que ouviu de alguém, mas que agora vê que era verdade. Kai se pergunta brevemente quem poderia ser essa pessoa, mas não tem tempo para pensar nisso. Lai de repente puxa uma seringa e injeta em si mesmo uma droga estranha. Em poucos instantes, seu corpo começa a mudar grotescamente, transformando-se em uma forma monstruosa. Observando a transformação, Kai percebe imediatamente a verdade. Muito antes do grande catalisador, a organização já estava experimentando com essa droga, uma fórmula projetada para transformar humanos em monstros sem lhes tirar a sanidade. Enquanto o monstro cresce, Kai fica visivelmente aterrorizado. Ele avança sobre ele imediatamente, embora ele mal consiga bloquear o ataque, ele rapidamente revida com seus tentáculos. Mas daquele único confronto, ele percebe que seu oponente não é uma ameaça comum. O monstro continua seu ataque implacável, golpeando com tentáculos prateados, dos quais Kai se esquiva por pouco. Apenas observando seus movimentos, Kai entende que esta criatura foi feita para encurralá-lo desde o início. Um calafrio percorre sua espinha ao reconhecer que este é o mesmo monstro que o matou em sua vida passada. Mas desta vez, ele não é a mesma pessoa. Ele não é mais aquela versão indefesa de si mesmo e não tem intenção de morrer para a mesma fera novamente. Com determinação renovada, ele foge de cada ataque com foco aguçado e energia desafiadora. Então, de repente, uma poderosa explosão irrompe contra o monstro. Enquanto a poeira baixa, Kai vê o velho militar recarregando suas armas com balas que roubou da sociedade Lotus Oriental. Ele não deixa de notar a ironia. O velho está usando as armas dos vilões por uma boa causa. Enquanto isso, Kai tenta processar a mudança repentina na batalha.
O velho está mirando no monstro de olhos gigantes, que aparentemente é Lai, ainda disfarçado em sua forma monstruosa. Observando a maré virar, Kai não consegue evitar um largo sorriso. O jogo está mudando e, desta vez, está a seu favor. Lai se lembra da época em que entrou para a organização, quando um de seus representantes o atraiu alertando sobre uma catástrofe iminente no mundo. Ela faz parecer que se juntar à organização é a única maneira de ele sobreviver. Então ela lhe entrega uma droga como presente por se juntar, acrescentando que isso pode ajudá-lo a descobrir sua verdadeira natureza. Na época, ao olhar para o remédio, ele não se convenceu pelas palavras dela. Ele achava que já conhecia sua verdadeira natureza bem o suficiente. Mas assim que toma a injeção e desperta seu lado monstruoso, ele se convence de que ela estava dizendo a verdade. Porque nasceu um monstro que próspera explorando as fraquezas das outras pessoas. Por exemplo, quando ele era apenas uma criança, ele disse a uma senhora gorda que o marido dela a estava traindo. Quando ela fica brava, ele acrescenta como prova que ouviu o marido chamá-la de porquinha feia dorminhoca há pouco tempo. A mulher, que talvez já estivesse insegura com sua aparência, acredita nele imediatamente e fica furiosa com o marido. Depois de ser agredido, o marido decide se divorciar dela. Quando ele vai embora, ela fica arrasada com a percepção de sua própria feiura. E como um anjo da guarda, Lai a atrai para sua armadilha prometendo apresentá-la a pessoas que definitivamente não a maltratarão. É assim que ele explora o coração das pessoas, ganhando sua confiança para depois sugá-las. Sua natureza vigarista o transformou em um golpista, um monstro império humana. É por isso que ele nasceu agora como um monstro de nível 4, o trapaceiro Lai. Até agora, o monstro que nosso garoto presencia são apenas alucinações. Ele vê o monstro que o matou em sua vida passada e está morrendo de medo pela artimanha de Lai. Enquanto isso, Lai decide não desperdiçar sua energia e espera o momento certo para contra-atacar e vencer no final. De repente, ele é atingido por uma bala e se assusta ao ver o velho pronto para lutar contra ele novamente. Ele fica frustrado com a longa vida do velho e o ataca imediatamente, mas o velho permanece escondido, lançando ataques sem se revelar. Lai ataca novamente, mas seu golpe é recebido com uma série de explosões. O confronto cria uma grande quantidade de fumaça e poeira, dificultando que ele veja qualquer coisa com clareza. Aproveitando a situação, Kai move-se para o seu ponto cego por trás. Quando Kai ataca, Lai pragueja em voz alta, furioso por ele ter se livrado da alucinação tão rapidamente. Kai dá um passo à frente e declara que Lai não passa de um vigarista de nível 4 que nunca poderá ser nada de especial. Com isso, ele ataca Lai com seus tentáculos, fazendo Lai amaldiçoar esses tentáculos. No momento seguinte, Lai tenta criar uma ilusão ao redor de Kai, mas desta vez não funciona. Ele fica frustrado com a falha de sua habilidade. Kai se lembra da vez em que sentiu o gosto da morte em sua vida passada por causa da alucinação. Enquanto agradece silenciosamente a Lai, ele libera todo o seu poder. Lai fica assustado enquanto Kai, com a velocidade do relâmpago, se lança em sua direção. Lai está sangrando profusamente após ser atacado por Kai. Kai então lhe pergunta calmamente se ele já terminou. Mas, por dentro, ele sabe que este é apenas o começo. Em 2 horas, outra onda de poeira carmesim atingirá o local. Não será nada parecido com o que a humanidade já enfrentou antes. Esta será uma maré deformada que abrirá as portas do inferno. Enquanto ele se prepara para acabar com Lai, Lai tenta detê-lo. Kai responde que não está interessado em suas últimas palavras e está determinado a acabar com ele. Enquanto isso, o velho também observa a cena se desenrolar. Kai entende que Lai é um oponente durão que ainda quer lutar apesar de todos os ferimentos, então é melhor acabar com ele indo direto no pescoço. Bem no momento em que está prestes a atacar, ele é atingido por uma ilusão. Sua mãe aparece, implorando a ele, perguntando se ele vai matá-la também. Ele hesita por um momento, e esse momento lhe custa caro, pois ele é atingido por uma série de explosões. Aproveitando a brecha, Lai ataca novamente, e Kai mal consegue se esquivar. Enquanto Kai se levanta, Lai declara que não importa o que aconteça, Kai não conseguirá matá-lo. Ele agora consegue ler claramente os pensamentos de Kai e prever cada movimento seu. Lai sabe que Kai só tem mais um ataque restando. Diante disso, nosso herói considera deixar Lai para o velho. Ao mesmo tempo, como se estivesse lendo seus pensamentos, Lai se esquiva de uma bala disparada pelo velho e zomba dele, perguntando se ele planeja apenas ficar parado ali como sempre. Kai pragueja baixinho, percebendo tarde demais que armas normais não funcionam contra um monstro de nível 4. Lai, ficando excessivamente confiante, acredita que pode ver através das táticas do velho. Com uma risada ameaçadora e declarando ser um ser divino, Lai segue em direção ao lugar onde o velho está escondido. Mas assim que ele chega ao local, uma granada plantada pelo velho explode no momento em que Lai pisa. Vendo Lai ferido, Kai elogia os instintos aguçados do velho. Então ele se pergunta para onde o velho foi. Como se em resposta,
o velho aparece atrás de Lai e está prestes a atacar, mas Lai se esquiva no último momento. Lai se prepara para contra-atacar, mas Kai grita seu nome para distraí-lo. A interrupção repentina assusta Lai. Sorrindo, Lai pergunta a Kai se ele quer saber sobre seu futuro. Enquanto ele está momentaneamente distraído, o velho atira nele. De repente, uma visão penetra na mente de Lai, onde ele se vê lidando com fracotes, pessoas que estão abaixo dele. Kai está mostrando a Lai um futuro onde ele é sempre o perdedor, sempre inútil no final. Kai diz a ele que este é o seu destino. Furioso, Lai segura a cabeça e nega a afirmação. Outra visão surge, na qual ele está se curvando diante de outros em uma postura patética. Ele se recusa a aceitar esse futuro. Enraivecido, ele ataca descontroladamente, mas acaba ferindo a si mesmo no final. No momento seguinte, todos olham incrédulos enquanto Lai corta a própria cabeça. Observando a cena se desenrolar, Kai sorri. Ele finalmente enganou o maior vigarista de todos. Enquanto a cabeça de Lai voa para longe do corpo, ele vislumbra mais uma vez as memórias de Kai. Seus olhos se arregalam de medo ao ver o monstro parado diante dele. No momento seguinte, sua cabeça decepada atinge o chão, e ele grita para Kai sair de sua mente. Ele berra para Kai, declarando que era isso que o aviso sobre o bebê realmente significava. O velho olha de relance para Kai. Sua atenção foi despertada. Lai continua, com a voz tensa, dizendo que Kai é o ovo da calamidade, assustando tanto Kai quanto o velho. Lai avisa que, ao iniciar esta revolução, Kai perdeu qualquer chance de ter uma vida normal. De agora em diante, a organização o caçará implacavelmente. Antes que ele possa revelar mais, outro tiro ressoa e Lai é silenciado por uma bala. Kai e o velho viram-se rapidamente para a origem do som. Uma nova figura desce de seu jipe, explicando calmamente que, se você não matar seu inimigo a tempo, acabará se tornando seu próprio inimigo. No momento em que Kai percebe que o homem é do exército, ele entra em alerta máximo. O recém-chegado chama o velho de mestre, creditando pela exata lição que acabou de proferir. O nome dele é Capitão Laian, mas ele é mais conhecido como o Lobo da Neve. Antes que o aluno e o mestre troquem saudações, outro monstro surge atrás de Laian. Sem nem hesitar ou se mover, ele mata o monstro. Nosso garoto, que observa de trás da caixa, fica atônito ao ver isso. Naquele momento, o velho pede a Laian para estar lá de propósito, pois ele pretende ir para casa e cuidar de seu neto. Enquanto pega seu telefone, Laian implora ao seu mestre para retornar ao quartel-general, pois eles estão em estado de emergência. Ele então mostra a ele uma foto de sua neta, que está sã e salva. Ele o lembra que os militares precisam de seu comandante. Ao ouvir isso, Kai percebe imediatamente que este velho não é outro senão o comandante supremo do exército. Então Laian pergunta ao velho se ele deseja confirmar a segurança de sua neta. O velho concorda em ir com ele. Enquanto isso, Kai está assustado e sem saber o que fazer. Quando ele se move, acaba atraindo a atenção deles. Em um piscar de olhos, Laian já está sobre ele, com a arma apontada. Felizmente, Kai já se transformou de volta em sua forma de bebê. Laian pergunta desconfiado se ele é o monstro que viu há pouco. Kai, enquanto isso, está morrendo de medo, imaginando se Laian vai atirar nele. Mas o velho intervém informando ao seu aluno que foi ele quem colocou Kai ali. Enquanto pega nos braços, ele sussurra para Kai continuar fingindo. Com isso, Kai começa a chorar como um bebê, o que ele literalmente é. Laian comenta como ele leva jeito com bebês. De repente, nosso garoto sente uma aura estranha vindo de lá e o observa de perto. Naquele momento, ele se pergunta se já o viu antes na organização. Mais tarde, Kai é colocado no berçário com os outros bebês. Quando a enfermeira o coloca no berço, Laian diz a ela para se retirar, e ela obedece sem questionar. Enquanto finge dormir, Kai ouve tudo isso e se pergunta sobre o paradeiro do velho. Ele também se pergunta sobre o lugar em que está. De repente, um bebê começa a chorar, atraindo a atenção de Laian. A princípio, ele comenta calmamente sobre a energia do bebê e pede que ele fique quieto, mas então seu tom muda conforme ele usa sua habilidade para fazer o bebê dormir. Enquanto isso, nosso garoto testemunha tudo isso, com os olhos arregalados de horror. Ele se lembra que Laian é uma figura bastante importante na organização, com o codinome Tanque. Não apenas isso, ele possui uma habilidade muito rara e formidável na qual ele pode manipular e explodir o sangue no corpo de qualquer pessoa à vontade. Ele sabe que Laian usou sua habilidade no bebê, o que causa privação de oxigênio, deixando o bebê inconsciente em vez de fazê-lo dormir naturalmente. Ele é alguém com quem Kai sabe que deve ser cauteloso, especialmente após sua tentativa anterior de matá-lo. Agora Laian está se movendo em direção ao nosso bebê. Enquanto isso, Kai pensa em suas próprias habilidades, que ele despertou cedo demais, considerando que a organização apenas começou.
Ele se pergunta se já é um dos poucos compatíveis a despertar seus poderes antes do fim dos tempos. Naquele momento, Lion decide inspecionar Kai e diz para ele ficar quieto. Kai prende a respiração o tempo todo. Assim que Lion se afasta, Kai solta um suspiro de alívio. Antes de sair, Lion comenta o quanto isso é divertido. Enquanto ele sai, Kai olha ao redor para garantir que ele realmente se foi. Então ele imediatamente pula de pé. Ele se lembra de Lai, o vigarista, alguém que pode manipular mentes. Kai possui habilidades como a absorção de nível divino, que criam uma barreira em sua mente para proteger seus pensamentos de Lai. Agora, para se proteger contra Laian, ele ajusta seu fluxo sanguíneo, diminuindo e permitindo que o sangue falso seja absorvido automaticamente. Após observar, ele olha ao redor para as outras crianças e se pergunta se elas também são os ovos da calamidade. Não é como se ele não estivesse familiarizado com o termo. Ele já o ouviu em sua vida passada. Mas, devido ao seu status inferior na época, ele nunca teve acesso a esse tipo de informação. Mesmo assim, ele acredita que Lion deve saber algo sobre isso. Então ele analisa a situação com os militares, que foram eliminados em sua vida passada pela organização. Seus pensamentos vagam para o velho que claramente não confia em Leon, já que ele queria verificar pessoalmente seu neto. Ele também se pergunta sobre a inspeção que Leon realizou nele. Há pensamentos demais girando em sua mente. Então ele se lembra de sua mãe e de seu cachorro, mas afasta rapidamente esses pensamentos. Ele não está em uma situação onde possa pensar nos outros. Agora, tudo o que ele precisa é focar em seu plano de fuga. Ele tenta abrir a porta com sua habilidade, mas não consegue usá-la. Ele se lembra do núcleo de cristal que obteve antes, o qual usou para fundir a habilidade chamada Sombra Negra. Mas durante o processo de fusão, ele não consegue usar muitas de suas habilidades. Atualmente, ele só pode usar Sombra Negra e Barreira Divina. Esta última o ajuda a resistir a ataques mentais. Mas a Sombra Negra é poderosa e arriscada demais para ser usada em sua situação atual. Então ele decide esperar e entender as intenções daqueles ao seu redor antes de usar seus poderes e arriscar ser exposto. Até agora, fingir ser apenas um bebê tem funcionado bem para ele. De repente, ele percebe algo surgindo de outro berço. Ele olha para outro bebê cujas pernas estão se transformando em galhos de árvore. Então este bebê deve ser outro compatível como ele. Então ele percebe vários outros bebês com diferentes tipos de habilidades. Ele se lembra que em sua vida passada, esses bebês estavam sempre trancados. Agora ele entende que todos eles foram colocados em algum lugar semelhante a onde ele está agora. De repente, uma trepadeira o levanta. Quando ele tenta se libertar, não consegue. Ele se pergunta por um momento se deve usar suas habilidades agora ou não, mas seus pensamentos são interrompidos por outro garoto que o ajuda a se libertar. Acontece que é um garotinho que o aconselha a apenas fingir que está dormindo. Então agora ele deve apenas se comportar. Kai fica surpreso ao ver que o menino tem apenas 5 anos e já domina suas habilidades. De repente, ele pragueja baixinho ao ouvir um som atrás dele. O menino escapa imediatamente, desaparecendo de vista. Kai se vira e vê enfermeiras entrando na sala para inspeção, e ele rapidamente finge estar dormindo no chão. A enfermeira-chefe ordena que todos reúnam cada bebê. Uma delas o nota ali deitado e o pega também. Enquanto tudo isso acontece, Kai se pergunta o que realmente está havendo aqui e o que planejam fazer com ele. Depois de um tempo, as enfermeiras colocam todos os bebês no chão. Ele abre levemente os olhos e não vê nada além de escuridão ao redor deles. Um pensamento arrepiante cruza sua mente. Eles serão obrigados a lutar até a morte? Não seria surpresa, já que isso era uma tendência na organização durante sua vida passada. Ele também sente a presença de alguém da organização por perto. Lentamente, ele começa a engatinhar enquanto outros bebês também começam a se levantar. Quando ele olha para cima, avista Leon no andar superior. Antes que ele possa processar qualquer outra coisa, vê um monstro se movendo em direção a um bebê. A princípio, ele supõe que esses bebês serão presas para o monstro, pois se lembra de que não havia bebês em sua vida passada. Então ele percebe que o monstro está preso por correntes, mas isso não significa que eles estejam seguros agora. Ele supõe que as amarras são apenas temporárias e que o monstro provavelmente será solto mais tarde. Todos ao redor dele também estão com medo de ver aquilo. O menino de antes dá um passo à frente, pega o bebê chorando das proximidades do monstro e o coloca longe dali. Olhando para os bebês e para Lion, ele conclui agora que todos foram reunidos aqui para lutar contra o monstro a fim de despertar suas habilidades à força. O propósito de reunir esses bebês aqui deve ser o plano da organização conhecido como Plano do Cão de Caça. Depois de Lai, o plano é confiado a Lion. Naquele momento, Lion revela que estava apenas fingindo na frente de seu mestre. Então ele pede educadamente que todos não o decepcionem e aperta o botão para iniciar o teste.
Com isso, as amarras do monstro se rompem e ele avança contra nosso garoto, mas ele mal consegue se esquivar. No processo, sua orelha fica ferida. Ele olha para o monstro, que pode ser de segundo grau. Ele está confiante de que pode derrotá-lo, mas não tem tanta certeza quanto aos outros. Ele olha ao redor para os outros que estão morrendo de medo. Uma das crianças começa a chorar, atraindo a atenção do monstro. Agora ele está se movendo em direção àquele bebê. Mas a menina ao lado da criança fica assustada e, com isso, sua habilidade de galho de árvore é ativada. Várias trepadeiras se enrolam no monstro. Kai faz um sinal de positivo para a menina e espera que ela consiga aguentar. Naquele momento, Leon também percebe a habilidade dela, identificada como do tipo trepadeira. Ele a elogia, dizendo que é uma boa habilidade, especialmente considerando que está apenas no nível de primeiro grau. Sua atenção então se volta para nosso garoto, que ainda não mostrou nenhuma habilidade. Ainda assim, ele está convencido de que Kai deve ser um usuário de habilidades. Em sua mente, ele acredita que Kai definitivamente ativará seus poderes quando for levado a condições extremas. Com isso, o monstro se liberta das trepadeiras e se prepara para liberar todo o seu poder. Kai fica assustado ao ver a gravidade da situação se desenrolando diante dele. Observando ao seu redor, Eshan tem certeza sobre o segundo rank de Aki e sabe que ele não pode superar um monstro enlouquecido, que é quase de terceiro rank. Sem escolha, ele decide ir sozinho. Ele agarra o galho espinhoso, fazendo sua mão sangrar, mas continua avançando. Então nosso Super Baby salta com seu corpinho em direção ao monstro. Ao se aproximar, ele usa sua habilidade, Barreira Divina, fazendo o monstro balançar a cabeça violentamente. O bebezinho tem que pensar rápido. Escondendo-se atrás das trepadeiras, ele ataca, desferindo um chute poderoso no queixo do monstro. De repente, o monstro escorrega na areia, deixando Eshan se perguntando de onde veio a areia que funcionou a seu favor. Ele deita no galho espinhoso, assegurando a si mesmo de que ainda não foi notado, mas acontece que ele está errado. Enquanto o monstro cai do penhasco, o maldito enrola sua cauda em volta do nosso garoto. Enquanto caem juntos, um tentáculo estranho agarra Eshan e corta a cauda do monstro, salvando nosso protagonista. Ele olha para cima e seu olhar cai sobre o robô da Hot. O tentáculo do monstro coloca seu corpinho de volta no penhasco, e Eshan o examina com curiosidade. Ele percebe que este é um robô de segurança para o projeto Cão de Caça. Enquanto isso, nosso bebezinho está sendo observado. Tanque observa com um sorriso de escárnio. Um soldado em uniforme militar aparece atrás dele, relatando que o sistema de segurança foi ativado. Ele então pergunta sobre a execução do projeto Cão de Caça. Tanque, que parece ser o chefe, comenta que trazer Hot de volta foi uma ótima decisão, pois seu plano se alinha perfeitamente com o projeto. O olhar do chefe volta para a tela, onde ele vê o bebê Eshan balbuciando, deixando-se perguntando se o garoto acha que tudo isso é brincadeira de criança. Enquanto isso, nosso protagonista bebê está chorando aos berros, perguntando-se se a única maneira de sobreviver é obedecer à organização. Esse pensamento o leva a outro. Por quanto tempo ele continuará sendo o cãozinho de estimação deles? Inclinando-se sobre o penhasco, ele pensa que seria melhor morrer do que viver a mesma vida miserável novamente, apenas para ser traído no final. Então ele pula do penhasco, mas o robô de segurança o segue, pegando-o mais uma vez com seu tentáculo. Infelizmente, o monstro ainda está vivo e agarra o robô, arrastando-o para uma luta. De volta à sala de controle, o soldado relata urgentemente que o robô de segurança começou a travar e que um espécime caiu. Ele pergunta se devem resgatar o espécime. O chefe acredita que o espécime não sobreviverá àquela queda de qualquer maneira, então não vale a pena. Sem mencionar que eles não podem entrar na usina de processamento e arriscar provocar o grande monstro. Nem mesmo os robôs da Hot conseguem derrotar aquela coisa. O chefe sabe que nem ele consegue derrubar o monstro facilmente. Ao se afastar, ele avisa ao soldado para não fazer nada desnecessário e deixar o projeto Cão de Caça em paz por enquanto. Em vez disso, ele anuncia que devem prosseguir com o projeto Ovo da Calamidade. Então cortamos para a usina de processamento onde nosso garoto cai, em forma de bola. Ele se transforma de volta em sua forma meta-humana, de terno preto, parecendo um acompanhante de luxo se me perguntar. Ele olha em volta e se pergunta que lugar é esse, já que se parece com um lixão. De lado, ele avista um portão com grades de metal, o que o faz imaginar se aquela é a saída. No momento em que planeja sair, o destino lembra de que nada vem tão fácil. Criaturas estranhas começam a rastejar em sua direção. Sua aparência semi-morta testa sua compostura e ele fica um pouco nervoso, mas se acalma, decidindo acabar com o sofrimento delas. As criaturas avançam sobre ele, mas ele corta rapidamente suas gargantas e membros, acabando com elas completamente. O protagonista faz parecer fácil, como se matá-las não fosse nada.
Atrás dele agora há uma pilha enorme de cadáveres, a torre de monstros que ele acabou de abater. Sorrindo com desdém, ele pensa consigo mesmo que o trabalho foi quase fácil demais, e seus velhos instintos estão voltando. A cauda de Kai balança, brilhando em vermelho, enquanto ele começa a absorver a energia dos corpos, um processo que pode levar algum tempo. Sentando-se, ele reflete que o último monstro que matou provavelmente era de nível 1 ou 2. Então ele começa a pensar em como atravessar o portão gradeado. Antes que ele possa agir, outra figura aparece. Esta tem uma forma mais humana e empunha uma espada. Com um único golpe, a lâmina emite uma energia estranha. Nosso protagonista abre um grande sorriso, perguntando se este recém-chegado é o rei do lugar, embora não pareça um. O espadachim de energia vermelha começa a ostentar seu poder, movendo-se rapidamente e se dividindo em 3 versões diferentes. Ele está intrigado porque isso é algo raro, algo que não via há muito tempo. Ainda assim, a ganância o impulsiona, e ele avança para atacar as 3 cópias, ansioso para reivindicar a habilidade para si. Agora nosso garoto corre em direção aos guardas, mas eles apenas passam por ele, deixando-o imaginando o que acabou de acontecer. Enquanto isso, os guardas estão ocupados caçando os outros monstros. Depois que terminam, eles simplesmente ficam parados ali, sem se aproximar do nosso protagonista. Ele sorri, intrigado com o motivo de terem o ignorado. Não é uma sensação muito agradável. Parado bem na frente deles, ele percebe que eles nem se mexem. Achando o comportamento deles estranho, ele se pergunta por que não estão atacando enquanto ele está literalmente bem ali. De repente, ele se dá conta de que eles provavelmente estão apenas protegendo a saída. Então Kai corre em direção a ela, e os 3 guardas o seguem imediatamente, tentando ao máximo derrubá-lo. Ele rapidamente percebe o quão rápidos eles são. Um deles chega a decepar seu braço. O sangue escorre da ferida enquanto ele julga a situação muito mal. Ainda assim, ele acha interessante e se tranquiliza dizendo que é apenas um braço, como se pudesse cultivar outro no quintal da vovó. Confiante em si mesmo, ele decide atacar novamente com um foco mais aguçado e maior força. Mais uma vez, ele avança contra eles. Desta vez, ele salta e esfaqueia um dos guardas, determinado a vingar seu braço e dar o troco. Com um dos guardas abatido, ele ainda enfrenta 2 deles, ambos com força total. Kai coloca seu braço de volta no corpo, movendo-o e sabendo que voltará ao normal em breve. Ambos os guardas o atacam novamente. A cada golpe, ele sente a intensidade aumentando mais do que antes. Entendendo a dinâmica de poder, ele percebe que o poder está dividido entre os clones. Portanto, quanto menos clones, mais fortes os guardas se tornam. Blackie fica irritado por seu inimigo ser tão estranho e causar mais problemas do que o esperado. De alguma forma, ele consegue bloquear um dos ataques do guarda. Recuando, ele decide atacar os 2 ao mesmo tempo, não dando chance para que se fundam em um só. Ele está ciente de que a sombra sombria que obteve ainda tem espaço para exploração. Pensando em sua versão bebê, ele lembra que há muito tempo se acostumou a lutar naquela forma. Blackie agora percebe que não há necessidade de permanecer na forma humana para continuar lutando. Enquanto os guardas o atacam simultaneamente, ele se transforma em uma forma semelhante ao Venom, sem forma definida. Nesta forma, ele ganha vantagem e atinge ambos os guardas de uma só vez, assassinando-os. Nosso garoto então retorna à sua forma humana e fica sobre o corpo de um guarda caído. Ele logo percebe que os corpos dos guardas se fundem em um só após a morte. Olhando de perto, ele nota um colar no pescoço do guarda. Ele indica seu nome e o esquadrão de onde ele era, o Esquadrão Lobo. Seu nome era Tenente Barton. Ao saber disso, o protagonista perde a cabeça, pois nunca esperou que enviariam membros reais do esquadrão para cá. Ele arranca um cristal vermelho do corpo de Barton com sua cauda espinhosa, e o cristal brilha em vermelho. Ele contempla o cristal e percebe que o monstro que derrotou era um monstro de 5ª classe. Suspirando de alívio, ele fica feliz por ter conseguido derrotá-lo antes que os clones se fundissem. Cai sua frio, pensando que, se um monstro de 5ª classe está nesse nível, provavelmente significa que o apocalipse começou. Essa é uma preocupação para depois. Mas agora, ele está focado na poeira vermelha, que irá entrar em erupção em apenas 2 dias. Ele pensa em sua mãe, a mulher de cabelos ruivos, pois precisa localizá-la logo, ou ela também correrá grave perigo. Então ele pega a mochila e começa a caminhar em direção à saída. Do portão, ele ouve alguém chegando e corre rapidamente para se esconder. Do portão surge Hot, e atrás dela estão 2 homens que a ameaçam. Se ela se mexer, ela vai ver Jesus. Embora 2 homens estejam apontando armas para ela, ela sorri e pede sedutoramente para, pelo menos, tirar suas roupas pesadas, já que o tempo está quente e ela está suando muito. Seu corpo inteiro está encharcado de suor. Ela olha em volta e se pergunta por que este lugar parece a central de latas de lixo.
Ela grita para ter seu quarto de volta como costumava ser, mas os homens atrás dela não se importam. Eles gritam para que ela os siga. Então Hot se vira e se pergunta se eles são novos recrutas, porque claramente não sabem onde este lugar fica. Hot grita que este é o território dela e sopra um apito. Algo começa a surgir, e os homens se perguntam que som é esse. De repente, 2 tentáculos robóticos os agarram pelos pescoços e os puxam para cima. Outro tentáculo surge, no qual Hot coloca os pés e fica de pé. Ela sabe que este problema existe apenas por causa daquelas pessoas ruins. E por causa disso, seu quarto parece que foi usado como campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. Então ela decide fazer a limpeza com seus lacaios robóticos. Dito isso, os lacaios robóticos atacam as pessoas semi-mortas restantes e as despedaçam. Enquanto isso, uma das aranhas robóticas avista nosso herói escondido em um canto e o marca como alvo. Mas antes que o ataque pudesse atingi-lo, ele segura a lança bem diante de seu rosto. Enquanto ele detém a lança, Hot vem correndo em sua direção para atacar, mas Kai salta e se salva do ataque antes de ser chutado por ela. Ela sorri e olha para ele. Com outro ataque, ela o confronta, dizendo que foi ele quem deixou seu castelo terrível. Embora nosso garoto esteja focado em outra coisa, quão forte Hot é, o que ele não esperava de uma simples mulher. Ela sorri e diz que isso não é nem o começo e, de repente, um monte de caudas de lança estão prestes a atacar nosso protagonista. De alguma forma, ele consegue escapar do ataque antes de ser fatiado. Hot fica confiante de que o ataque provavelmente atingiu e Kai está acabado, mas de repente, ele aparece mais uma vez na frente dela. Ele conseguiu abater todas as aranhas robóticas. Ele emerge através da poeira e da fumaça. Com um sorriso no rosto, ele admite que foi errado da parte dele não dar a ela os suprimentos do supermercado, mas isso está saindo do controle. Ela percebe quem ele é, e isso a deixa um pouco ansiosa. Era Kai o tempo todo. De repente, ele pula atrás dela e segura uma lâmina afiada contra o pescoço dela. Ela sua frio e pede para ele aliviar um pouco a mão. Então ele a solta, e ela fica de frente para ele, imaginando quão forte e letal ele é. Nosso herói se pergunta se aquela é a base dela e quer saber o que aconteceu aqui, pois é estranho uma base de hacker ser limpa tão bem assim. Ela está irritada porque ele ainda não foi embora. Um tempo depois, Hot começa a consertar seus robôs, imaginando quem os estragou tanto, pois agora ela nem consegue chegar ao laboratório. Enquanto isso, Kai descansa em sua própria cauda. Ele percebe que, como seu nível subiu, a cauda de Toad não pode absorver mais habilidades, mas ainda absorve bem a energia, o que prolonga o tempo de ativação de suas técnicas. Então, por enquanto, ele decide manter tudo isso em segredo. Finalmente, ela limpa o suor e termina o trabalho. Hot abre o portão e eles entram no laboratório. Apressadamente, ela vai até o computador dizendo que mostrará ao nosso protagonista quem arruinou este lugar. Depois disso, ela liga as filmagens onde Lai aparece em frente à saída. Uma mulher de cabelos brancos chamada Nia aparece. Quando ela começa a puxar conversa, Lai a interrompe, dizendo que não tem tempo para papo furado. Ela flerta, dizendo que ele é bem impaciente, e saca sua arma. Não apenas ela, mas Lai também saca uma arma e a aponta para a cabeça dela. Mas, sendo rápida, ela ataca e corta a arma dele ao meio. Ele fica em choque. E antes que ele pudesse recuperar os sentidos, ela crava sua arma no pulso dele, deixando claro quão forte ela é. O sangue espirra enquanto ela a retira, e então Ania pula para trás. Mantendo a compostura, ela lhe diz que essa feridinha não pode ser curada a menos que ele receba um tratamento especial. Então, agora ele continuará sangrando até morrer. Ele grita, perguntando o que ela estava pensando ao atacar um soldado em uma base militar. Ela o aconselha a se acalmar, pois está aqui apenas para vender o produto da organização, que é um remédio. Então ela pula para perto dele e tira os óculos, olhando diretamente em seus olhos. Ela o coloca sob hipnose. De repente, ele tem uma visão terrível onde tentáculos parecidos com alienígenas emergem de suas costas enquanto os outros soldados o observam. Eventualmente, ele leva um tiro e lá e volta à realidade. Suando frio, ele se vê de quatro, incapaz de entender o que aconteceu. Com medo, ele pergunta o que ela quer dele. Ela sorri e diz que ele vai ganhar um presente dela. Ele se imagina montando um cavalo e então olha para sua mão, onde segura um frasco de remédio. Instantaneamente, com uma descarga de adrenalina, ele o injeta em si mesmo. A filmagem termina e Kai perde a cabeça. Ele fica impaciente e faz Hot dar zoom no rosto de Ania. Ele percebe que Ania é um dos membros do alto escalão da organização. O padrão em seu olho é a roda do destino número 10. Enquanto isso, Hot se pergunta quem é essa mulher, pois é a primeira vez que vê Ania. Ainda assim, ela está perplexa que Lai fazia parte do exército. Secretamente, ela libera um pequeno robô-aranha. Ania, por outro lado,
faz Lai concordar sobre como as coisas podem ser injustas, então ela o ajudará a se vingar. Lai limpa o queixo, afirmando que está ansioso por isso. Uma tenda é montada, e Barton zomba dizendo que se o mestre de Lai descobrir que ele está usando a área para experimentos, ele poderá ter sérios problemas. Lai sorri porque, se tudo correr conforme o planejado, ninguém descobrirá. De repente, a gaiola sob a tenda é revelada, e há uma estranha criatura vermelha dentro dela. Os soldados têm medo de se aproximar, mas antes que possam processar, a criatura começa a atacá-los. Ela também pula no rosto de Barton, e ele grita com Lai exigindo uma explicação. Lai continua de pé, vendo que Barton não é do tipo especial. Ele começa a se afastar, dizendo que receberá o batismo da poeira carmesim e se tornará um raro adaptador algum dia. Ao sair, Lai continua dizendo que cresceram como irmãos no mesmo orfanato e, mesmo assim, ele o matou sem remorso. Barton não tem ideia do que ele está falando, mas isso não impede Lai de causar mais destruição. Os soldados mutantes passam a atacá-lo, mas ele os mata na hora. Sem entender a situação, os cientistas perguntam temerosos a Lai o que está acontecendo, mas ele os prende em uma substância gosmenta também. Barton grita com seu superior para parar de liberar essa merda gosmenta, pois não sabem do mal que podem causar, mas ele é incapaz de parar e sorri dizendo que isso é apenas o começo. Enquanto Barton está se transformando em um monstro, a única coisa em sua mente é proteger as pessoas fora dessa instalação. Ele não quer que essa substância gosmenta ou qualquer monstro escape. Então ele massacra tudo e todos naquela instalação, cumprindo o objetivo de que se lembrou por último antes de se tornar um monstro sem pensamentos. De repente, um homem entra pela saída e vê todos os mortos ao redor. Ele olha para Barton e entra em pânico, imaginando se Barton fez tudo aquilo, mas Barton não responde. Então o homem tenta sair pela saída para pedir ajuda. Antes que ele pudesse se mover mais, Barton o esfaqueia pelas costas. O homem tosse sangue e se pergunta o que está acontecendo. Poucos momentos depois, ele sucumbe ao ferimento. As filmagens estão embaçadas porque a câmera está quebrada, o que deixa Hot ansiosa porque ela não consegue obter nenhuma informação. Enquanto isso, nosso herói percebe que Hot não sabe muito sobre a mulher ou a organização. A única grande ameaça para ele agora é aquele monstro que lança poeira vermelha, aquele que o matou em sua vida anterior. Ele está ciente de que a organização a possui, o que o leva a questionar se a organização foi quem levou o mundo à grande catástrofe. Ele percebe que, com esse motivo, o Esquadrão Lobo tem todos os motivos para derrubar a organização. De repente, seu estômago ronca, e ele se lembra de que ainda não comeu nada. É um sofrimento não poder comer muito por causa do quão pequeno seu corpo real é. Então ele se vira para Hot, perguntando se ela terminou seu trabalho. Ela sorri nervosamente e admite que não é culpa delas câmeras estarem quebradas. Ele sabe que Hot agora é inútil e pressiona a ponta afiada de sua arma contra a garganta dela. De repente, um homem o interrompe, e Hot vê a oportunidade de escapar. Ela pula para longe e corre para o homem, chamando-o de vovô. Kai fica confuso, perguntando-se se Hot é realmente a neta, enquanto os três ficam frente a frente. Era Timinoro, e Lai havia aprisionado sua neta, realizando experimentos estranhos nela. Nosso rapaz se pergunta se o inimigo deles é o mesmo, mas Hot quer fazer uma refeição quente primeiro, e seu vovô concorda com ela. Entregam ao nosso garoto um pacote de leite, porque é tudo que ele pode comer agora, e Hot ri dele, dizendo que ele só pode beber leite enquanto age de forma tão convencida. Kai se pergunta se eles deveriam contar a ela, porque ela ainda não sabe. Hot se pergunta do que eles estão falando e nosso garoto suspira. Com isso feito, ele se transforma em sua versão de bebê novamente. Hot acaba cuspindo toda a bebida e se pergunta o que acabou de acontecer. Hot percebe que ele era apenas um bebê e que poderia ter apenas 1 ano de idade agora. Ele a impede de tocá-lo. Ela se esconde atrás do vovô, dizendo que Laia e a criança estão sendo valentões agora. O menino percebe que todos podem desprezá-lo por ser uma criança de 1 ano com habilidades de classe SSS, e ele não pode usar todo o seu poder. Mas ele escolhe manter sua reencarnação completamente escondida de todos por enquanto. Ele poderá revelar mais tarde e jogar sua carta na manga. Então o pequeno herói se pergunta qual será o próximo passo deles. Timinoro revela que existem outras unidades dentro da base, e o Esquadrão Lobo da Neve é um dos mais fortes entre eles, mas seus oficiais já foram derrotados por Laian. Tim está um pouco estressado porque as crianças estão espalhadas por toda parte, e uma invasão frontal será difícil, mas a prioridade deles deve ser salvar as crianças primeiro. Ele se pergunta se as coisas seriam diferentes se tivessem um colaborador. Tim se levanta e diz que estarão em apuros se o Esquadrão de Neve notar que algo está errado. Ele pergunta a Hot se ela pode transmitir imagens falsas através de seu robô. Ela admite orgulhosamente que pode, mas estabelece seu preço.
Para operá-lo de fora da sala, ela cobrará pelo menos 100 milhões de ienes. O vovô pega Hot e a joga para fora da saída. Ele se vira para Kai, perguntando se ele pode resgatar as crianças sozinho. Kai concorda, dizendo que libertará as crianças que estão sendo usadas como cobaias e as esconderá aqui, e garante a Tim que não vai falhar. Tim Minoru sai com sua neta, enquanto Kai sabe que fará Lion provar o doce gosto da morte em breve. O lagarto monstruoso está perseguindo as crianças, mas nosso bebezinho está lá para salvar o dia. De repente, porém, ele vê um garotinho deter o lagarto, o que o deixa totalmente atônito. Ele se pergunta quem deve levar primeiro, certamente não aqueles que estão apenas chorando e gritando, então decide levar os menos notáveis primeiro. Mas um dos lagartos consegue agarrar uma criança e, nas salas dos fundos, percebe-se que algumas das crianças caíram. Eles também notam um movimento estranho dos robôs. Enquanto isso, na sala onde aquela aberração está contida, vemos esse sujeito de cabelo rosa provavelmente torturando a criatura enjaulada. Laia entra dizendo que precisam baixar o tom de voz, e o cara quase o eletrocuta por achar o seu tom desrespeitoso. O nome do sujeito é Ryan. De repente, a mesma mulher aparece atrás dele, e ele a abraça, chamando-a de Onichan. Ele se pergunta por que dói tanto, mesmo tendo recebido a bênção do carmesim. A mulher, por outro lado, questiona Lai sobre onde estão as crianças e por que ele está demorando tanto para relatar tudo a ela. Parece que essa maldita quer produzir mutantes que possa controlar, e esse cara de cabelo rosa provavelmente faz parte disso também.